Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O bolo de hoje vai ser do tema ABC e ele é bem delicado. A gente vai ter bastante detalhes, então eu reservei ele pra gente poder fazer separadinho e eu poder conseguir mostrar pra vocês todos os detalhes. Esse bolo vai ser 2 andares, ele vai ter na base o diâmetro de 18 centímetros e a altura 12 centímetros. E aí no topo a gente vai ter 13 por 12 também. A minha forma ela sempre fica a 10 centímetros, mas o bolo sempre passa um pouquinho. E aí também tem a cobertura de ganache, que a gente coloca uma camadinha ali em cima. Então em média fica 12 centímetros de altura. O sabor escolhido foi massa branca com recheio de bem casado. Quem acompanha o canal aí é antigo, antes eu costumava colocar o recheio de bem casado misturado. Eu colocava com saco de confeital, então eu fazia uma volta com brigadeiro preto, uma volta com brigadeiro branco, para ficar mesclado quando partisse, sendo que estava dando muito trabalho no meio da produção. Tava tendo o custo também do saco de confeitar, porque sempre usava aí 2 sacos, então eu resolvi mudar e agora eu tô fazendo uma camada de cada sabor. Então sempre que o cliente pede agora o bolo de bem casado, vai uma camada preta e uma camada branca, e ele pode escolher a massa se vai ser preta ou branca. Então, passadas as informações, vamos começar. Já comecei, na verdade, estou fazendo aqui a minha blindagem com ganache. Ele vai ter cobertura em pasta americana, então eu vou fazer essa blindagem antes, né? Para selar o meu bolo, garantir que ele fique bem seguro. Então, eu faço aqui em média um dedinho a espessura da ganache. E aí deixo ele todo retinho, porque sempre que a gente vai fazer, né, a blindagem de ganache, toda a imperfeição que a gente deixar no bolo, quando a gente cobrir com a pasta americana vai mostrar essa imperfeição, né? Então, a gente tem que deixar ele bem lisinho. Aqui eu tô aplicando várias vezes, porque a ganache tá um pouco molinha. Então, se eu colocar de uma vez só, uma camada grossa, ela vai escorrer. Então, eu vou passando de pouquinho em pouquinho, vou construindo camadas, né? Vou colocando e depois é que eu vou alisar com a minha espátula e vou tirando o excesso, vou alisando, ela vai, né? Cada parte indo pro seu cantinho. Então, aqui eu vou fazer várias camadinhas, porque como a ganache está um pouco mais mole, a camada fica mais fininha. Se ela tivesse bem cremosa, mais firme, a gente conseguia aqui em 2 vezes, né, 2 passadinhas já finalizar. Mas como ela tá molinha, eu aplico, aliso, às vezes até preciso colocar um pouquinho na geladeira para poder endurecer. Mas desse aqui não foi o caso, eu consegui alisar ele tranquilo e vou fazer esse processo com os 2 bolos, né? A gente vai fazer a blindagem, deixar ele bem retinho, bem seguro, para depois a gente fazer a personalização com a pasta americana. E vou aproveitar, minha gente, para falar de um assunto aqui com vocês, que às vezes surgem, né, comentários aqui referente às dúvidas de vocês nos comentários. Eu sempre deixo aberto para vocês perguntarem, interagirem aqui, porque eu gosto. Então, sempre que eu tenho tempo disponível, eu respondo os comentários. Eu até pego as ideias de vocês, às vezes, para fazer vídeo. Então, se você me disser, eu tenho dúvida em tal bolo, faço vídeo. Quando eu não faço é porque realmente eu não consigo encaixar na minha rotina de produção, porque eu mostro para vocês aqui a minha produção, então não dá para eu fazer simplesmente um bolo aleatório só para mostrar a técnica para vocês, porque aí eu vou gastar material, eu vou perder tempo. Então eu mostro para vocês as minhas encomendas. Então o que os meus clientes pedem, eu faço e mostro aqui para vocês. E referente às dúvidas, eu respondo o que eu consigo, minha gente. Eu não tenho realmente tempo para me dedicar somente à internet, de ficar postando vídeo, fazer conteúdo voltado só para a internet, né? De eu vou produzir o que o povo pedir, vou fazer o que o povo pedir, eu não consigo, né? Como eu falei para vocês, eu faço as minhas encomendas e referente aos comentários eu respondo, mas assim no dia. Então, pensem comigo, se eu posto um vídeo de uma rotina onde eu fiz, sei lá, 4 encomendas, 3 encomendas, são vários doces, vários bolos, e aí eu edito tudo para vocês, solto. Depois, quando passa um tempo, se você vier me perguntar qual corante que eu usei, quantos glitter eu usei para cobrir aquele bolo, quantas gramas de pasta americana que eu usei, quantas gramas de ganache, minha gente, eu não vou lembrar, porque é muita coisa que eu faço. Então, são vários bolos, vários doces e são vários vídeos. Então, se eu posto o vídeo hoje e vocês perguntam hoje, amanhã, no máximo em 3 dias aí, eu lembro o que tá no vídeo, eu consigo responder para vocês o que é que a dúvida que vocês estão me perguntando. Mas vídeos que já passaram 6 meses, um ano, eu não consigo lembrar e eu não tenho tempo para assistir 25, 30 minutos de vídeo só para poder tirar a tua dúvida. E é por isso que eu não respondo alguns comentários de vídeos antigos, porque
ou eu não lembro, ou eu não tenho tempo de revisar o vídeo para poder ver o que tá acontecendo aquilo ali, para poder falar para vocês qual cortador eu usei, quanto de glitter eu usei. Então não é porque eu não queira responder, é porque eu não consigo. Então se for vídeo recente e vocês tiverem dúvida, me pergunta logo assim que eu postar. Ah, quanto foi de ganache? Qual foi o tamanho do bolo? Quanto que você cobrou? Porque aí eu vou lembrar. Mas se for um vídeo que já passou um tempo, eu não tenho como passar para vocês todos os detalhes, porque eu simplesmente não lembro. Então eu tô sempre aqui passando para vocês tudo com a maior clareza, sem enrolação, mostrando de verdade tudo que eu faço, porque eu gosto, minha gente. Eu gosto de gravar aqui para vocês e gosto de passar o conhecimento que eu aprendi, né? Sem curso, sem nada. Então eu passo para vocês justamente para vocês entenderem isso, que vocês conseguem se desenvolver. Simplesmente testando em casa, treinando, você consegue. Claro que com o curso a gente aprende muito mais, porque você vai ter ali tudo mastigadinho. Mas se você quiser começar do zero, quiser fazer, você consegue. E é isso que eu mostro pra vocês aqui no canal. Então, não faço nada com má vontade. Se eu realmente não respondi, é porque eu não conseguia, ou porque eu não tinha tempo. Então, se você não teve resposta em um vídeo, em uma dúvida que você teve, comentou aqui e eu não respondi, não tire conclusões precipitadas de, ela não gosta de responder, ela não faz isso, ela não faz aquilo, porque vocês não acompanham, né? Eu acredito que essa pessoa que comentou não acompanha o canal, porque se acompanhasse, veria que eu respondo sempre. Eu só não respondo realmente quando, deixou passar. Tem vídeo realmente aqui que não tem um comentário meu. Foi vídeo antigo, que passou tempo. Mas é porque foi justamente isso. Eu postei, aí teve alguma correria, alguma coisa que eu não consegui acompanhar o canal, não consegui responder. E aí, quando eu vi já tinha passado muito tempo, não fazia mais sentido eu responder, porque eu nem sabia o que estava no vídeo. Eu não tinha tempo para revisar e olhar para sair respondendo dúvida por dúvida. Então, eu fui e deixei passar. Mas os recentes, se vocês repararem, eu estou respondendo todos. Então, é isso. Eu só queria tirar essa dúvida para vocês. Se tiverem dúvida, só me mandar aqui que eu respondo. Tem gente que me procura lá no meu Instagram também, até no meu WhatsApp de trabalho. O pessoal vai me perguntar e eu sempre respondo na boa. Então é isso. E bora voltar para decoração. Aqui eu já tô fazendo a minha pasta americana, né? Abri ela, uma tira grande. E eu vou fazer a técnica de envelopamento, porque esse bolo vai ser coberto somente na lateral. A parte de cima, como vai ser 2 dedinhos que vai aparecer, eu não vou cobrir, porque eu vou pintar tudo de dourado. Então aqui eu vou fazer uma tira bem grande. Eu medi ali naquela fitinha que eu mostrei ali, o diâmetro, né? Eu peguei a fitinha, coloquei em volta do bolo para ver quanto que eu ia precisar, para eu não abrir de mais e nem de menos. Abri ela, cortei em média 14 centímetros, porque eu falei para vocês que o bolo tinha 12, né? Pronto, eu coloquei de altura 14, porque aí depois eu vou cortar esse pedacinho que eu tô mostrando pra vocês. Então, eu tô fazendo aí vários cortes aleatórios com a lâmina de estilete, porque é como se fosse um picotadinho na parte de cima. Então, eu fiz essa tira maior que a altura do bolo para poder cortar depois. E aí, ele vai ficar algumas partes para cima do bolo, algumas partes para baixo, porque vai ficar realmente uma coisa rústica, né? Cortadinha, picotada. Então, eu tô fazendo aí aleatório com a lâmina de estilete, cortando. Depois, a gente vai aplicar isso daí no bolo. Aí eu medi bastante, como vocês estão vendo, ó, pra ficar bem certinho. Porque eu queria que fizesse uma aplicação só, né? Eu queria tirar isso daí e colocar no bolo sem erro. Então, se ficasse muito grande na altura, passando do bolo demais, eu ia ter que cortar e não ia ficar legal. E se ficasse de menos, né, eu ia ter que fazer tudo de novo. Então, eu fiz bem certinho ali, fui medindo com a régua. Aqui na parte de baixo eu vi que ele tava um pouquinho maior, né, como eu deixei 14. Mesmo depois que eu cortei essa parte de cima, ainda ficou passando um pouquinho, né, a mais do bolo. Então eu tirei mais uma tirinha ali embaixo para ficar bem certinho e bem retinho. Então agora a gente vai aplicar no bolo. Eu vou enrolar essa parte da pasta, né? Vou fazer um rolinho e já vou aplicar no bolo, né? Bem com cuidado para que não tenha erro, porque se a gente colocar muito mais para cima ou para baixo e não der para cobrir o bolo todo, a gente vai ter que tirar e fazer tudo de novo. E pasta branca, né, pode manchar com a ganache aí, então é uma coisa que tem que ser de uma vez só e feito perfeitamente para não errar. Aí pedi para Lucas ir me ajudando aqui e fazendo o giro, né, com o cakeboard ali, porque eu não tava conseguindo, porque uma mão eu tava segurando a pasta, a outra mão eu tava meio que acertando ali, alisando, né? Então eu precisei dessa ajudinha. E aí ele ficou, tá vendo? Ficou algumas partes passando do bolo ali, outras partes rente.
a parte de cima, então era desse jeitinho que tava na inspiração. E aí agora eu vou cortar esse excesso na parte de trás, pra gente poder já e passar uma alisadinha. Eu não alisei muito ele, porque essa técnica de envelopamento, ele fica bem lisinho. Então, passei o alisador bem pouquinho, só para tirar ali umas imperfeições, umas bolinhas, juntar essa parte de trás, e ele tava todo pronto. Então, depois eu só fui pintar com pó dourado, e é isso. Aqui apareceu uma bolha bem grande, ó. Então, eu fui apertando pra cima, né? Levando esse ar pra parte de cima pra poder tirar. E depois eu só passei o alisador um pouquinho nele todo pra acertar e tirar essas imperfeições. Depois eu já fui pintar. Aqui eu vou pintar ele todo de dourado. Então, eu vou colocar na minha bombinha pó pra decoração, dourado, né? Aquele pozinho dourado. E o álcool. Ah, com a medida. Não tem medida, minha gente. Aqui, a medida é você colocar, misturar e dar uma borrifadinha na tua pia, pode ser na parede, né, de cerâmica, ou na pia mesmo, ou até no bolo. Você pode dar uma borrifada só para ver se o pigmento tá legal. Então, ele tem que ficar assim, ó, bem forte, né, o dourado, para preencher o bolo. Então, se ele ficar fraquinho, se você colocar mais álcool do que pó, quando tu borrifar no bolo, ele vai meio que escorrer, vai ficar aquela coisa feiosa, né? Ele não vai ficar dourado bonito. Então, aí tu precisa colocar um pouquinho mais de pó. Mas se você colocar demais e ele ficar grosso e não conseguir entrar na bombinha, aí já é um sinal que tu precisa colocar um pouquinho mais de álcool. Então, ele tem que ficar líquido, fluido, mas o pigmento dele tem que estar forte. Então, esse é o ponto, não tem uma medida certa. E aí, eu misturei aqui na minha bombinha os dois e tô borrifando no bolo todo. Eu trouxe ele pra pia, porque aí toda a sujeira que ficou, né? Depois eu lavei a pia, é mais fácil de limpar. Do que se fosse na mesa, ia sujar tudo, né? E aí, como vocês estão vendo, fica borrifando mesmo o pozinho dourado no ar. Então, eu preferi fazer na pia, porque é mais fácil de limpar. O bolo de baixo já estava basicamente pronto, ele foi todo dourado, então a gente vai fazer agora o bolo de cima. Eu fiz a mesma blindagem de ganache, ele tá todo lisinho. E esse bolo de cima, ele era assim, ele era coberto com pasta americana branca e tinha duas camadas, tipo um cachepô, né? Eram duas camadas. Então, o que é que eu pensei? Eu não vou cobrir esse bolo, fazer uma camada e outra camada por cima, porque ia ficar muito grossa a pasta americana. Quem fosse comer não ia gostar, porque ia ficar tipo 2 dedos de pasta americana. E ia ser um gasto também desnecessário. Então, eu resolvi fazer camada por camada, sem cobrir o bolo todo. Então, ao invés de cobrir o bolo todo, eu cobri essa partezinha de cima, como vocês estão vendo. Isso aí só vocês vendo para acompanhar o meu raciocínio. Então, eu cobri a parte de cima. Depois, eu vou fazer uma tira, que a gente vai fazer o primeiro cachepô. Então, aqui, se o bolo tivesse todo coberto, essa aqui já ia ser uma segunda camada. Vê que desperdício. Ia ficar muita pasta americana. Eu mesmo não gosto. Então, eu preferi fazer assim. Aí, fiz uma tira. Essa parte de cima eu cortei também bem aleatório, bem picotadinho, né? Pra ficar esse babadinho. E vou colar. Então, vou fazer desse jeito aí, colando, juntando. Essa parte de cima também a gente dá uma soltadinha, vai dando umas apertadinhas com o dedo pra ficar o babadinho solto, porque depois a gente vai pintar de dourado e tá pronto. E aí, depois eu vou fazer outra camadinha, que vai ser tipo outro cachepô, que vai ficar aí também. Então, no final, ele vai ficar bonito, as camadas, mas a gente não vai ter aí um excesso de pasta americana desnecessário, tanto no sabor quanto no custo, né? Que fica muito desnecessário, fica muita pasta americana e eu acho que fica muito grosseiro o acabamento. Então, essa segunda camadinha aqui, eu preferi colocar com o bolo já montado. Então, eu coloquei ele ali em cima, já colei direitinho e apliquei. Por quê? Sempre quando a gente coloca o bolo em cima do outro, fica aquele vãozinho, né? Bem, nem que seja pequenininho, entre um bolo e outro. Então, aplicando essa segunda camada com o bolo já em cima, eu consegui fechar tudo ali. Ele ficou bem perfeitinho, a parte de baixo da base. Então, eu já consegui aí fazer 2 acabamentos de uma vez só. Colocar a pasta, acertar ali em cima aquele babadinho e a parte de baixo da junção dos 2 bolos. Então, eu já consegui fazer tudo de uma vez. Aí, depois eu dei uma alisadinha nele todo, fui apertando as partes que faltava, né, de acertar. E, basicamente, ele tá pronto. Agora eu vou pintar de dourado esses 2 babadinhos, né, do cachepô.
Aí eu tava acertando aqui embaixo, que deu uma tocadinha, né, quando eu fui colocar o bolo. Aí saiu um pouquinho do dourado, mas aí eu só fui passando um pouquinho o pincel e preencheu. Então, vou fazer esses detalhes dessa parte de cima, né, os dois babadinhos, e vou dar ali um respinguinho de dourado nas duas partes. Depois chegou essa parte tensa, minha gente, que eu precisava escrever o nome dele no bolo. E, olha, sei não, pra vocês verem, essa é a velocidade que eu fiz. Aqui ele tá sem acelerar. E olha como que é, minha gente. Eu faço bem devagarzinho, bem delicado. Aqui, como o bolo de baixo estava pintado de dourado, eu não podia encostar minha mão nele, porque ou ia manchar minha mão ou ia acabar amassando a pasta americana. Então, a minha mão tinha que ficar flutuando aí, sem encostar no bolo. E eu tinha que fazer o risco bem preciso. Aqui eu tô usando a mesma diluição de dourado. Então, o mesmo dourado que eu pintei embaixo, que eu pintei ali em cima, é esse que eu tô escrevendo também. E aí eu tô usando aquele pincelzinho bem fininho para escrita. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição vários dos produtos que eu tô usando nas produções. Então, para facilitar para vocês também, tudo que eu usar aqui eu vou colocar. Então, se eu usar cortador, alisador, esses pincéis, tudo eu vou deixar para vocês descritos. A maioria das coisas que eu tô comprando, né, de confeitaria, é tudo pela Shopee. Então, as lojas de confeitaria aqui perto de casa, essas coisas de tendência, coisas novas, boa mesmo de se usar, a gente quase não acha. Então, eu tô comprando tudo pela Shopee. Tem a facilidade do frete, né? Porque eu sempre tô comprando com frete grátis. E a qualidade, minha gente, que é muito bom das coisas. A gente consegue escolher bem melhor, porque a gente vê as avaliações do pessoal, consegue ter ali uma ideia, né? Se vai ser um item duradouro, se não vai. Então, eu tô preferindo comprar tudo por lá. E aí, para facilitar para vocês, eu vou colocar também as coisas que eu usar aqui na descrição. Então, sempre que vocês virem os vídeos, dá uma conferida lá na descrição que vocês vão ver os itens que eu usei. E se tiver alguma coisa que você teve interesse ou não coloquei, é só me pedir aqui nos comentários. Então, aí eu continuei, né? Aqui já tá bem acelerado, porque a minha mão tá... Vocês veem que eu tô, assim, apertando o olho, porque como é uma coisa bem delicadinha, a letra bem pequenininha, o traço fininho, às vezes meu olho fica embaçando. Então, eu parava, piscava o olho para ver se voltava normal, para poder voltar a fazer, porque tinha que ser um negócio bem perfeitinho, né? O traço perfeito, para não acabar borrando, né? E senão eu ia ter que tirar tudo isso daí. Mas deu certo, ficou bem delicada a letrinha. Aí depois eu fui colocar os detalhes da parte de cima, que foi o chapeuzinho de formatura. Ele eu também pintei de dourado, então na mesma hora que eu pintei o bolo, eu coloquei ele assim em alguma bandeja e pintei. Aí montei, ele já estava montado, na verdade, ele estava montado e aí eu pintei ele todinho de dourado. Colei ele com um pouquinho de chocolate branco, porque como o bolo da base ali tava branco, aí eu coloquei um pouquinho de chocolate branco, porque se ficasse algum borradinho não ia dar para perceber. Aí fiz também o chapeuzinho não, o diploma. Mostrei para vocês nos vídeos passados, não foi? Fazendo esse chapéu e o diploma. E aí ele tava basicamente pronto. Coloquei também o detalhezinho do capelo, né, do chapeuzinho, que é esse detalhezinho que vai caindo, né? Então, eu coloquei, deixei ele cair ali sozinho e depois colei também nessa basezinha do bolo para ele ficar bem presinho. Ele fica parecendo que tá caído, né? Mas fica estrategicamente bem posicionado. Então, a gente coloca ali, vê onde que ele vai ficar legal, passa um pouquinho de cola e bota, porque ele fica todo presinho. Aí ficou assim, ó, minha gente, esse daqui. Aqui, ontem deu uma bolinha que ficou enchendo de ar. Aí eu tentei estourar, né, passei o alisador. Depois ela voltou de novo. Aí eu tive que acabar furando pra poder tirar esse ar e acabou ficando essa marquinha, ó. Aí eu acabei de fazer um livrinho assim, pra poder colocar aqui pra não escondida. Aí ficou assim. Como tem a ver com a paleta, não vai ficar feio, não. Aí vou colar e vou botar os doces aqui pra gente poder tirar foto.
Pronto, minha gente, aí ficou assim. E aí foram os quadrinhos com o nome. Eu coloquei essa letra mais fininha pra ficar mais delicado, porque como tá mais assim, né, mais delicado as coisas, aquela outra letra maior acho que não ia ficar legal não. Aí ficou as trufas com o ABC dourado, o livrinho, os lápis, os cupcakes com lápis, a régua e o bolo no palito. A gente fez como se fosse uma folha, a borracha e um lápis. E aqui ficou o bolo, todo dourado embaixo, como a cliente quis. Aqui em cima eu coloquei esse cachepô com esse pintadinho dourado aqui. Em cima o chapeuzinho, o diploma. E ficou assim. Agora vamos embalar tudo, porque a cliente já tá vindo.